falar um pouquinho de metástase cerebral. Se tem um tema que é relevante hoje em neurocirurgia e que mudou nos últimos anos, esse tema é metástase cerebral. Em primeiro lugar, é o tumor que o neurocirurgião oncológico mais lida, mais opera. Por quê? Porque ele é muito comum. Se a gente for imaginar, a quantidade de pacientes com câncer existe, até 30%, 20 a 30% desses pacientes eles vão desenvolver algum tipo de metástase cerebral. Ela é muito comum nesses pacientes oncológicos com câncer e, de um modo geral, grande parte das vezes o paciente vai precisar passar pelo neurocirurgião. O que mudou? Se eu estou dizendo que mudou nos últimos anos o tratamento. Em primeiro lugar, com o advento da imunoterapia, muitos desses cânceres, até então a gente falava que o cérebro é uma das partes do corpo que o quimioterápico não age. Essa não é mais uma realidade. A imunoterapia mudou um pouco essa realidade, o avanço dos quimioterápicos também. Além disso, dessa evolução na oncologia, a rádio evoluiu muito. Então, o paciente que tem uma metástase cerebral, primeira coisa que o neurocirurgião pensa é: esse paciente vai ser neurocirúrgico ou esse paciente é possível fazer uma radiocirurgia nesse paciente? Então, assim, quando a gente fala em fazer radiocirurgia, a gente tem alguns critérios. Obviamente, falar de maneira geral, mas são muitos critérios que são usados para todos os tipos de tumor. Primeira coisa, se a metástase for grande, tiver efeito de massa, tiver edema, o paciente tiver com déficit neurológico, esse paciente precisa melhorar rapidamente isso. Então, a cirurgia vai ser a indicação nesses casos. A cirurgia você faz o quê? Você retira a lesão. Então esse efeito de massa ele acaba instantaneamente após a ressecção. O problema da cirurgia, o risco, né? Qualquer procedimento tem risco, né? A gente fala muito o tempo todo aqui nos vídeos, falando, a neurocirurgia evoluiu, é mais seguro. Realmente evoluiu muito, mas a gente ainda tem morbidade, é uma craniotomia, o paciente precisa ficar na UTI, então ele acrescenta algumas coisas nesse paciente oncológico. Muitas vezes o paciente não vai poder continuar a quimioterapia, vai ter que interromper por um período na recuperação de neurocirurgia, e às vezes esses pacientes têm uma doença sistêmica bem avançada e isso pode ser um agravante para esse paciente. Então essa é uma das coisas que eu falo. Pensar em radiocirurgia não tem que ser uma lesão muito grande, não ter efeito de massa, não ter desvio. A radiocirurgia ela é muito bom para lesões pequenas, então você tem uma lesão em fossa posterior, 2 centímetros, não tem efeito de massa, vai valer muito a pena. A gente sabe, o paciente faz a radiocirurgia de hospital, ele vai direto para casa, não precisa nem ficar internado, muitas vezes precisa usar o corticóide por um tempo para evitar edema, essas outras coisas. O mais importante seria o volume da lesão, se tem edema associado e se tem déficit associado. Grande parte dos pacientes, na minha realidade, na minha prática, a maioria dos pacientes que chegam com metástase, eles são candidatos sim à radiocirurgia. E com o avanço, aí você tem que ter um oncologista muito bom para discutir junto com ele. Muitos pacientes eles chegam para a gente e falam assim, vamos aguardar um pouco o efeito da quimioterapia ou da imunoterapia que pode agir nessa lesão e pode ter excelentes controles. Na minha prática, nesses últimos anos, a realidade da onco mudou muito e eu tenho visto diversos tumores que realmente eles respondem muito bem a esses tratamentos e muitas vezes lesões elas podem regredir de forma muito importante.